puxa a garrafa ou você puxa depois? Eu puxo. Melhor que eu me enquadro, né? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Nossa live vai começar daqui a pouquinho. E aí, legal? Gustavo tá aqui. E aí, Napoleão, tudo bem? Olha lá, o pessoal Obrigado chegando. Rudá Seilintin. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? E aí, Tudo ótimo. Tá todo mundo bem nas suas casas ou nos seus barcos, como nós? A gente resolveu, estamos aqui de quarentena a bordo. E hoje a IMS está trazendo um papo super bacana aqui com o Chico Fragoso, que muitos conhecem, mas para os que não conhecem, o Chico tem mais de 40 anos aí de vida náutica, apaixonado pela vela, passou por vários estaleiros nacionais, criou escola de vela, criou empresa de charter e há mais de 30 anos criou a IMS Náutica. E foi assim que ele trouxe mais de 190 barcos entre Benetôs e Laguns, que são as marcas que nós representamos, e vai bater um papo com o Gustavo Pacheco. Gustavo Pacheco é mais conhecido como Rato na área náutica. Ele tem aí acumulado um skipper super profissional, parceiro nosso. Ele tem acumulado aí mais de 150 milhas náuticas, 1.000 milhas náuticas, 6 travessias oceânicas. E tudo isso ele fez com muita criatividade, né? Como ele vai contar aqui pra gente. Não é isso, Chico? E aí, tudo bem, Luciana? Tudo Boa jóia. noite, gente. Espero que esteja todo mundo bem em casa. Agradecer aqui a Luciana, a apresentação. A Luciana faz parte aqui da equipe MS Náutica. Falar um pouquinho aí como começou a ideia da live, né? Eu e o Gustavo, né? Conversando aí, resolvemos fazer essa live devido à experiência, né, do Gustavo, da travessia, e a minha experiência em fazer a logística da travessia dos barcos, né? A empresa vende o barco e depois tem que entregar. O barco é entregue pela fábrica na França, Beneteau, Lagun, outras marcas. Vai para uma montagem, que normalmente fica em La Rochelle, em Sable-d'Olonne. E nessa ocasião que o skipper assume o barco. Não é isso aí, Gustavo? Aí é a tua hora aí de pegar o barco, né? Tá bom. Soltar as amarras aí, né? Isso. Boa noite aí para todo mundo. Vamos direto ao assunto. E legal ter essa oportunidade de ter essa parceria aí com você e com todo mundo aí que está assistindo a gente. E aí, assim, live, é muita improvisação. Tem, obviamente, muita combinação, mas tem muita improvisação. Então, eu não sei se vocês estão lendo aí. Consegue ler bem o que está escrito ou não? Tá bem. Segurança. Não, e o legal é que isso eu escrevi ao contrário, porque se eu escrevesse certo, acho que ninguém ia ler, né? Boa, Gustavo. Bom, não interessa. O que interessa é que segurança é a coisa fundamental aí nesse nosso papo e para quem vai para o mar, né? Para quem faz travessia. Então, a maioria das coisas que a gente faz, a gente tem que ter em mente a segurança, né? A gente tem que sair de um lugar, chegar lá no outro lugar bem, com um barco bom, todo mundo tranquilo, né? Então, é assim, eu fiz esse escrevi isso ao contrário, mas é importante, porque tudo que a gente faz tem que se pautar na segurança, em primeiro lugar, né? Tudo que a gente pensa para a segurança. E, bom, mas então, aí em travessias também, a gente é o nosso tema aqui, né? Travessias e um pouco de preparação e um pouco de história. Eu também separei aqui uma cartelinha, mas eu não escrevi ao contrário, eu só escrevi segurança. Então, assim, eu tenho uma certa experiência, mas eu acho que as coisas que a gente faz assim, baseado em princípios, tá? E aqui eu tenho um ditado que eu sempre carrego comigo, que era da minha avó, que era portuguesa, e ela falava o seguinte: quem vai ao mar, avia-se em terra, tá? Isso é uma das coisas assim que é um dos pilares. O outro é o mar não perdoa, tá bom? Então, assim, esse ditado, quem vai ao mar, avia-se em terra, ele por si só ele já diz tudo. Quer dizer, quando a gente está lá no meio do mar, numa travessia, tudo que a gente tem, todo recurso que a gente tem, e todo recurso que a gente não tem, que vai sentir falta, foi por nossa falta da preparação
em terra, né? Então, assim, preparação, eu acho, sei lá, 85%, 90% do sucesso de uma travessia, eu acho que está na preparação. Porque a partir do momento que você sai com um barco bem preparado, com uma tripulação bem preparada, com planejamento bem feito, tal, você já está com 85% de chance de dar certo, tá? Os outros 15% vem do que acontece ali no meio da travessia, no mar, as surpresas da tripulação, a comida, né? A velejada em si, o cuidado, né? A outra coisa que eu mostrei aqui, quer dizer, a outra coisa o outro pilar é o mar não perdoa, né? Então isso também eu acho que é um conceito que eu trago comigo e eu digo para mim mesmo a toda hora, que é o mar não perdoa. Então qual é o sentido disso? Tudo que a gente fizer tem que fazer 100%, o melhor da gente, né? Até o top da nossa capacidade. Fazer bem feito. Porque se fizer meia boca, se fizer mais ou menos, o mar cobra a sua parte, né? Então, assim, deve ter um monte de velejador aqui escutando a gente. Todo mundo sabe. Se vacilar, o mar vem lá, se você larga ali, põe uma toalha para secar, fala, não, tá bom aqui, barlavento, não tá, né, tá com solzinho, não tá molhando e tal, você deixa ali 1 hora, e 1h30 vem uma onda e faz assim, ó, clof, molha a tua toalha que ficou lá 1 hora para secar e piora, né? Então, assim, isso é um exemplo. E o mar, eu acho que ele, sem querer, mas ele está sempre contra a gente, né? É sal, é umidade, é vento, é onda, é barco adernando, é querendo cair tudo, querendo arranhar, querendo desgastar, né? Então, assim, esses dois pilares, quem vai ao mar avia-se em terra, e o outro o mar não perdoa. Então, tudo que a gente fizer tem que fazer bem feito, porque aí você vai ter um resultado bacana, né? Eu fiz o melhor que eu soube fazer. Muito provavelmente vai dar certo aquilo, né? Legal, Gustavo. Gustavo, como é que começa, né, vamos dizer, a preparação, né? Vamos citar um exemplo, né, que você tem travessias de barcos usados, barcos novos que saem da fábrica. Vamos dizer, qual é a tua primeira ação, né? Vamos dizer, logicamente a primeira é a contratação, a sua contratação, exatamente, né, que é o planejamento. Como é que acontece exatamente. o checklist? Como é que é esse Exatamente. aí, né? Tudo começa, é uma coisa prévia, né? Quando eu sou contratado, começa-se o planejamento. Então, assim, tem também 3 coisas básicas que você tem que olhar o tipo de barco, quer dizer, eu olho o tipo de barco, né? A performance do barco, a idade do barco, as velas que o barco vão ter, o histórico do barco, etc. Então, eu dou uma analisada, eu vou na internet, procuro o projeto, vejo o deslocamento, vejo capacidade de tanque de diesel, vejo de água, quer dizer, antes mesmo, sei lá, 2 meses antes de fazer um delivery, quando normalmente sou contratado, eu já estou estudando o barco, né? A outra coisa do planejamento é o trajeto, né? Então, assim, o que vai ser? Qual vai ser o trajeto? Paraty, Recife? É uma coisa, né? E que época também? Paraty, Recife, poxa, deve ser bom de subir daqui a pouco, né? Frente fria, sul está empurrando, é uma coisa. Se eu sou contratado para levar um barco de Paraty a Recife em janeiro ou fevereiro, o planejamento já vai ser outro, porque a época é outra, os ventos são outros, as condições são outras, né? Então começa com análise do barco, análise do trajeto e da época, né? A época vai influenciar. Por exemplo, você traz um barco, eu trago um barco da França. Se eu saio de lá em julho, eu estou saindo lá no verão, mar tranquilo, temperatura tranquila, todo mundo em festa, tudo bacana, não sei o quê. Mas se eu estou trazendo para o Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu vou chegando aí já em Salvador, já começa, né, a ter mais probabilidade de contravento, porque em julho, agosto, que eu estou chegando aqui, eu já estou pegando contravento. Muito provavelmente eu vou pegar, tá? E se por exemplo, o inverso disso é sair de lá em dezembro. Como eu saí com esse Beneteau que a gente conversou, um Beneteau Oceanis 54, nós saímos de lá em dezembro. Então muda a minha roupa, eu tenho que levar muito mais casaco,
né? Eu sei que lá a saída vai ser um pouco mais apertada, no sentido eu vou ter que esperar uma boa janela, porque as condições lá já estão no inverno, mas assim, e uma vez que eu passei talvez das Ilhas Canárias por ali, a coisa já começa a melhorar, entra no outro esquema, e quando eu estou chegando já aqui no Brasil ou no Nordeste já para baixar, já é outra coisa, aí já é calor, já é vento em popa, é outra história. Então, assim, o planejamento começa aí no momento assim que eu sou chamado para fazer um delivery, né? E depois eu vou ver se o proprietário indica um tripulante, ou se eu vou formar a minha tripulação eu 100%, né? Porque isso influencia. A tripulação é outro fator assim que eu vou começando já vou trabalhando desde o princípio, né? 2 meses, 1 mês, sei lá quanto for, do planejamento. Então, assim que começa realmente o planejamento para um delivery, né? Tá. Você falou da tripulação. Qual é o número de pessoas ideal para uma travessia dessa? Como a gente está servindo como base, um barco saindo da França, né? Mais ou menos você passa 30 dias de mar até chegar no Brasil. Qual a média, vamos dizer, o ideal de tripulantes para que você acha? Com conforto? Olha só, primeiro tem isso que eu falei de analisar o barco, né? Então, a maioria dos barcos aí que o pessoal me contrata, eu acho que o mercado, você que sabe melhor do que eu, o mercado brasileiro está talvez entre 35, 40 pés e 45, 50 pés. Eu acho que assim, é o grande range que tem de barcos aqui no Brasil. Então, vamos falar nesses barcos, eu acho que são 3 pessoas, né? De 30 pés a 45, 50 e poucos pés, 3 pessoas eu acho que é o ideal. Por quê? Se fossem num barco menor, dou conta. Um barco novo, que você sabe que as velas são boas, o estaiamento é novo, tudo bem que eu fiz revisão e tudo, mas um piloto importantíssimo novo, eu sei que ele tem a probabilidade de erro é muito baixa nele, de dar pane. Então 2 dariam. Mas eu acho que por uma questão de segurança, 2 eu não gosto. Por quê? Porque se eu machuco uma mão, pô, ferrou, né? Aí tá lá o tripulante vai ficar sozinho, eu já não posso timonear direito, cozinhar direito, fazer manobra direito, sobrecarrega e isso acaba influenciando na segurança do barco, óbvio. Né? Velejar o barco com uma pessoa e meia, né, é menos seguro do que velejar com 2. Então, por essa razão, eu acho que 3 é um número que atende bacana. E também, assim, o que acontece? Se eu me machuco, ficam 2. Então, 2 ainda levam um barco. Um barco até 5 e poucos pés. Obviamente, vão pegar leve, etc. Se for, ou se um outro tripulante, né, a gente vai com 3, se chegar a 2. Mas, então, acho que o número redondo é esse também, porque menos... A comunicação com menos pessoas fica mais fácil. A alimentação, as compras, as decisões, quer dizer... Como é que eu vou escolher a comida para 4, 5? Começa a ter 5 gostos diferentes, né? Então, um gosta né? Um gosta de chocolate, o outro gosta de leite, o outro gosta de não sei o quê. Então, com 3, eu costumo brincar assim, com 2 é um casamento. Se você brigar, que às vezes acontece, né? A bordo, briga com o teu tripulante, é uma briga braba, você está ali, um para o lado ou para o outro. 3 é sociedade. Entendeu? Já viram uma comunidade. Então você briga com um, faz um conchavo com o outro, daqui a pouco rodízio, digamos, de interesses ali que a coisa não fica tão radical. Então acho que o número bom é 3. Agora, barcos maiores, aí muda, eu tenho que chamar profissionais. Levei o Índigo, que é um barco de 83 pés, de Angra para Espanha. Foram 4 profissionais e um encaixado, né? Esse um encaixado, no embarco menor podem ser 2 profissionais e um encaixado. Que pode ser encaixado, o próprio proprietário pode vir, ele pode indicar alguém ou algum amigo meu que fala, pô, Gustavo, você não tem um delivery? Aí eu falo, pô, o cara sabe velejar, aí às vezes ele paga a passagem dele. Quer dizer, tem um arranjo, mas na questão, aí eu vou pegar aqui de novo, sempre se lembrar disso, por segurança, 3, assim, o mínimo é 3, entendeu? Gustavo, e a preparação vamos dizer, você tem um barco novo, né? Você pega e tem um barco usado, né? Que você pode deparar com um barco com mais problemas e tudo.
E essa preparação técnica mesmo em si, né? Vamos dizer, as ferramentas, É, quando entra assim, né? Você já está com a tripulação pronta, agora está na hora de arrumar o barco em si, né? A parte técnica, o exame é, feito, são tá? são duas coisas diferentes, né? Opa, É, tá me escutando? Duas coisas diferentes. Um barco co- novo, obviamente, é uma coisa e um barco usado é outra, né? Eu vou falar então, um barco novo, eu aqui para essa live aqui, eu pensei em 2 ou 4 deliveries que eu fiz como exemplo. E um deles, que foi um delivery muito legal, que foi desse Beneteau 54, que é um super barco, e o barco estava leve, ou seja, tinha poucos equipamentos, poucas coisas. Super barco, super barco. Nós saímos de lá, que nem eu falei, em dezembro. Então, um barco como esse, a gente chega na França, né, já com a lista ou a sua lista do vendedor, né, ou a lista do proprietário, coisas que eu estou ali representando ou representando o proprietário. Então, eu tenho que ter essa lista do que foi feito, do que foi combinado, checar, ver se todas essas coisas foram entregues, né? Então, eu tenho assim a gente chega lá, tem normalmente os barcos saem do estaleiro, vão para as montadoras, né, que é SAS, e tem aquela outra em La Rochelle que eu esqueci o nome agora também, né? São praticamente as duas montadoras que eu trabalhei. Então o barco vai para essa montadora e ali eles terminam de colocar o mastro, porque o barco chega de caminhão, guarda mancebo, coloca o leme, e aí vão dando aqueles últimos ajustes. Então, se eu chego no timing, né, às vezes eu chego antes, normalmente chego no timing, poucas vezes eu já cheguei atrasado do planejado. Mas se eu chego no timing certo, é que o barco já está na água. Então, o que acontece? Com o barco na água, eu diria assim, é uma entrega técnica e ela é bem seca, sabe? É bem seca no sentido, a montadora fala, olha, o barco é esse, o que nós certo. combinamos é isso, então tá aqui, toma o barco, eu vou te mostrar algumas coisas. Normalmente com o skipper que tem experiência, eles não mostram muito porque já sabe que o skipper já conhece bastante, já tem noção assim dos sistemas, né, de onde estão as coisas, e a gente, se eu tiver alguma dúvida, obviamente, eu pergunto. Mas então tem essa entrega técnica, e aí é meio seca. Aí eu vou para o barco, então eu começo, eu e o tripulante, os dois tripulantes, a gente já vai morando no barco, já entra lá, já põe a roupa, começa a usar tudo, toma banho, liga a luz, usar fogão, de noite liga instrumento, liga luz de ligação, baltrante, aí começa a futucar o barco, botar tudo que a gente tem que testar para ver se está legal, porque é o checklist, né, do proprietário. E nesse meio ponto aí eu também a coisa de energia. Eu desligo o barco de terra, então nessa começo de preparação, a gente vai usando o barco, usa a bomba, usa a água, já que tem água, lava a louça mesmo, deixa a bomba usar, usa o vaso sanitário bem, vai usando todos os sistemas elétricos, hidráulicos, eletrônicos, enquanto eu estou vendo a parte de mastreação, a parte de vela, a parte de equipamentos de atração, que são aquelas coisas em barco novo que chega as defensas. Como é que está o cabo da defensa? Tem que estar legal. Às vezes chega um rolo de cabo de amarração de 100 metros. Pô, como é? Tem que cortar. Qual vai ser? Os lançantes, tantos comprimentos do barco, spring não sei o quê. Então tem que cortar, tem que queimar a ponta. Enfim, enquanto eu estou fazendo isso, a gente está vivendo no barco, né? Aí, obviamente, eu já chego logo, tento chegar com panela, comida para os primeiros 3 dias, para a gente ficar ali, já acordar, tomar o café, sair trabalhando. E aí depois no outro estágio, que aí normalmente isso demora, normalmente não menos que uma semana, tá? É uma Isso, preparação dessa, porque toda a adaptação da tripulação num país, né? Então, nesse tempo a gente vai fazendo as revisões que tem que ser feito em master eletrônico, tudo, entendeu? E bom, e para falar, certo. é, num barco usado É, é totalmente diferente, né? Eu vou num barco novo, bom, todo mundo imagina o que é um barco novo. Agora, um barco usado, de repente, como aconteceu, o proprietário falou, não, esse barco, cara, esse barco é muito bom, um barco de regata, o pessoal, da veleria faz, esse barco ganha lá em Cape Town, tudo, pessoal profissional tá bom e tal. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí, chega lá, o barco tinha 23 velas, e eu tinha que trazer para o Brasil.
e as velas estavam no storage. Então aí a logística já começa a ficar mais complicada, né? Então eram 3 tripulantes, só no começo eu e o Milha. Aí o avião já de chuva, então ele chegou na frente, cheguei, e aí veio essas 23 velas. Bom, aí você começa a olhar os sistemas do barco e tem que olhar muito mais. Tudo que eu faço no novo, eu vou fazer no usado também, ou vice-versa. Então eu vou olhar mastreação, eu vou olhar a parte de governo, vou olhar leme, vou olhar cabo de leme, vou olhar roda de leme. Aí você chega lá, o negócio, tá com uma folga. Cara, tem que abrir, vamos ver. Você não vai sair para o mar se tem uma folga no leme, você vai ver. Aí você perde tempo, né? Aí você devia testar o piloto para lá. Caramba, o piloto automático não tá legal. O que houve? Não sei o que. Vamos fazer o setup. Precisa fazer aqueles 360, 3 voltas, checklist, que até eu vou falar aqui, eu gostaria de disponibilizar, não sei como, no Instagram, não sei, de alguma forma, passar para o Chico. O checklist é o mesmo, tá? É o mesmo. As coisas importantes. Eu esqueci de falar aqui um negócio também. São outros princípios que é muito importante eu falar nisso agora, são 3 coisas que eu, assim, há alguns anos atrás, eu falei, acho que é isso aí, cara. Quando eu tô até escrevendo um guia de preparação de barco, que a gente vai falar mais tarde. Mas os princípios, cara, olha só, estanqueidade, propulsão e direção. Então, isso é fundamental. Por quê? Estanqueidade. O que é um barco? Um barco é um negócio que boia, né? Então, assim, primeiro, o barco que for, seja lá onde você estiver, se aquilo entrar água e afundar, acabou, não é um barco, né? Naufraga. Então, a estanqueidade. Então, eu vou olhar o quê? Todas as entradas de água que tem o through hull, né? Os flanges, tudo saída de ar-condicionado, saída de pia, entrada de não sei o quê, entrada de água do motor, rabeta ou eixo do leme, tudo que for pontos que tenham furos no casco e também no convés, quer dizer, enora, a caixa de âncora, a tampa do lazarete do cockpit, tudo isso eu englobo na estanqueidade, quer dizer, tornar o barco estanque. Então, eu vou olhar isso, obviamente, num barco novo, eu não vou olhar os flanges, não vou olhar registro, não vou olhar mangueira, não vou olhar braçadeira, tá? Mas vou olhar estanqueidade. Então, o barco tem que flutuar, senão não é barco. Assim, então, no nosso caso, a propulsão é mastreação e vela, né? Que é o que empurra o barco. Então, a gente tem um barco boiando, se não tiver propulsão, ele não vai a lugar nenhum, né? Vira uma balsa. Então, em propulsão, eu chamo propulsão mastreação. Então, é um cheque obrigatório e fundamental, e muito, muito fundamental é mastreação, o top do mastro, o que está lá em cima, né? Como as coisas estão lá em cima, porque a última coisa que você quer é ter que subir no mastro no meio do mar. É muito perigoso, cara, você enjoa, é horrível de trabalhar, cansa pra caramba, é muito ruim. Então, tem a parte de propulsão. E a terceira coisa é direção. Então, estanqueidade, propulsão e direção. Direção engloba os sistemas de governo do barco, da embarcação, que aí entra leme, flanges, quadrante, timão, se tiver a cana de leme, madre, piloto, né? Então, toda essa parte, porque aí você tem um barco boiando com propulsão. Se não tiver direção, para onde é que você vai? É errante, né? Então, isso aí são 3 pilares também fundamentais na hora da preparação. Estanqueidade, propulsão e direção. Então, com isso na cabeça, o que acontece? Você lá no meio do mar, cara, acabou a comida. Mas acabou a comida, beleza, mas estamos boiando, a gente está velejando, vamos nessa, vamos passar fome, mas chegar a algum lugar. Agora, imagina, se quebra um leme, se dá uma pane numa driça de vela grande, olha que roubada. Sabe, você perde horas, você vai se arriscar subir no mastro, fazer um gatilho, botar o moitão por fora. Por quê? Porque não deu uma boa revisão no mastro. Então, isso eu vejo tanto em barcos novos, obviamente reservando ali, porque a parte mais de estanqueidade, isso está tudo novo, e em barcos usados, tá? Principalmente a mastreação e a direção. A parte de estanqueidade, não, o barco novo tá novo, não tenho muito o que ver, né? Mas o barco usado,
Cara, chega lá, vai lá nos flanges, vê o registro. Eu já cheguei em barco de mexer, sair a alavanca na minha mão. Já cheguei em barco que eu quis abrir e fechar. O negócio não abre nem fecha. Aí, pô, bom, esse aí não abre nem fecha, eu vou ter que ter o plug ali perto, né? Então, assim, e aí o que acontece? Um barco usado, com certeza vai ter coisa... Normalmente, quando você fala um barco usado, é 7 anos, né? Assim, sei lá, 6 anos. Normalmente a pessoa fica 4, 5 anos com o barco. Então, aí tem coisas que você vai olhar, cara, esse moitão aqui tá bonzinho, tá bonito ali, mas tá ressecado. Você sabe que aquilo ali, o plástico já sofreu com o sol, vai partir. Então, aí, assim, é uma outra visão. Depois que olhou esses três pilares, tem que pensar que as coisas estão meio já, principalmente plásticos e borrachas, né? Já estão gastas. Então, tanto a parte de motor, correia de motor, a parte que pega sal. Às vezes as catracas estão tão duras, você tem que abrir para lubrificar antes de sair. Então é mais ou menos por aí. Gustavo, tem algum macete assim para dar para a turma aqui? Você, antes de sair, você faz com uma vela, com equipamento, uma preparação, alguma coisa assim? Não, tem, eu volto, eu gosto sempre, eu gosto sempre de Vamos voltar dizer, ao conceito, o né? equipamento todo, as Então, ferramentas, tudo. Aí tem alguma coisa, além do que você falou, tipo, você falou de costurar as velas, de preparar, de tudo, né? então deixando um pouco. Oi? Vou falar um pouco, eu sempre Entendeu? conceito, né? Quem vai ao mar a via se enterra e o mar não perdoa. Então, o que acontece? Por exemplo, você pega uma vela grande, nova ou usada, seja lá o que for, você vai olhar, vai ver o estado do tecido, das costuras, vai subir desse enrolador, vai ver como é que está o tape do foil, etc. Você tocou aí no ponto de tala. Tala, apesar de... Assim, a maioria das velas, ela tem um sistema de tala bacana. Mas se por acaso panejar a vela, e que é uma coisa que você deve evitar a todo custo, a vela não foi feita para deixar batendo, isso eu falo para todo mundo. Cara, folga a vela, mas não deixa panejar. Folga para perder pressão, né? Se você tem que parar o barco um pouco, mas não deixa panejar, e só é o que acaba com a vela. Então, por exemplo, talas. Eu costumo botar, tá com a pressão boa, ou eu costuro, dependendo do sistema, lá atrás, onde tem velcro, eu costuro, fazer uma segurança, né? Então, assim, isso ali que eu... Não sei se está certo, é segurança. Eu falei assim, redobrar a segurança nesse sentido. Então, a talha, se panejar, normalmente ela sai, cara. Todo mundo aqui já deve ter perdido alguma talha assim, em situação, panejando, fala, pô, a talha saiu. Então, quando a gente é pago para fazer um delivery, levar um barco, isso não pode acontecer. Então, eu costuro a tala, eu vejo como é que a gente tem que ter muita criatividade, sabe, assim, né, nessa preparação do barco, porque cada barco é um barco. Então, eu pego uma vela que tem um tipo de bolsa de tala. Uma entra por dentro da vela e bate lá na valuma e o fechamento é dentro da vela. A outra é o contrário, entra pela valuma e fechamento, né, vai para dentro da vela e fechamento na valuma. A outra é full batten. Então, por exemplo, eu já trouxe um catamarã, você se lembra, era o azul, né, do Gorovitch. Aquele catamarã eu furei com uma máquina de furar a tala na caixa de tala. Eu furei um furo de 4 milímetros, botei um parafuso com uma porquinha de nylon, 1 ou 2. Então, assim, a tala estava presa pela caixa de tala. Mesmo que lá atrás na valuma soltasse ou a vela panejasse por alguma razão, eu tinha uma segurança, eu vou evitar que ela saia. Entendeu? Então, por exemplo, isso é um macete. Às vezes eu furo 2 furos na tala, furo vela, furo tala, tudo, e costuro, faço uma segurança, né, na tala. Eu sei que ela pode abrir, porque esse fechamento de velcro, muitas vezes ele não atura, não segura. Às vezes as pessoas fazem o fechamento grande, mas a talha é fina. O que acontece? Ela sai. Né? Se ela é grande, o encaixe... Esse é uma das coisas. Outra coisa é proteção proteção. Vamos lá. Eu, no guia que eu estou escrevendo, eu falo sobre... Eu botei a norma na mastreação. Parte alta e parte baixa. Tá? Então, assim, o cuidado da parte alta é quando você tem que pegar a cadeirinha que você vai fazer aquelas coisas lá em cima, né? Então, tem que... Tudo que você vê que um cabo vai roçar, que um cabo vai ter atrito,
ali tem que, de alguma forma, proteger o cabo ou proteger a parte onde vai atritar. Então, é o que eu digo, tem que ser criativo. Ou pega pano, ou pega fita, ou pega borracha, ou pega uma capa de cabo velho, ou sei lá o que, ou pega um saco plástico e amarra, mas tem que proteger, né? Então, assim, vindo de cima para baixo, fora o cheque, tem a parte de proteção. Se é genoa, ela vai pegar nas cruzetas, então a genoa é vela grande. Então, o que eu costumo proteger? Como é que eu proteger a cruzeta? Para não encarecer, ou para não comprar uma proteção de cruzeta específica, porque muitas vezes o proprietário não compra, o barco vem sem, mas é minha obrigação proteger, né, as velas. Então, eu costumo cortar os sacos plásticos das embalagens que chegam, os equipamentos, vou fazendo tiras, aí eu pego 4 panos de chão, corto em tiras também, faço como se fosse um tape de pano, aí vou lá para cima com um monte de fita plástica e vou fazendo que eu chamo uma bucha, né? Eu gosto muito da palavra também bololô, né? Bololô ou então murundum, que é uma palavra de roça. Murundum é aquele negócio que cresce no pasto, assim, aquele murundum de cupim, né? Então eu faço um murundum ali, porque é para proteger mesmo. Então eu faço com material barato, reaproveitado. Depois eu passo as tiras de pano, que seguram um pouco mais, e depois eu pego um cabinho fino, que às vezes pode ser até resto de guia de adriça que sobra no barco, que eu sei que não vou usar, um cabinho fino, bom, quer dizer, fino, mas bom. Uma outra dica que eu vou falar, e não é de preparação, mas é de navegação, assim, cabos também, os cabos a gente tem vários diâmetros e de vários comprimentos. Então, né, eu tenho que ter desde da linha de costura, que é sei lá quantos décimos de milímetro, até o cabo mais grosso, que provavelmente é o cabo de 14 milímetros, a amarração de barco, né? Eu vou ter que ter o de 12, vou ter que ter um cabo curto para fazer abrir um ponto de escota, vou ter que ter um cabo de repente, 3 ou 4 milímetros para amarrar galão no guarda-mancebo, um cabo de 6, sei lá, para estocar um dingue no convés, né? Um cabo de 8, de repente, para fazer ali não digo um preventer, uma coisa assim na retranca. Então, essa é só, eu me lembrei agora, né? Os cabos a gente tem que ter vários diâmetros e vários comprimentos. Então, assim, proteção de cruzeta, a travessia, amarrar a âncora, são coisas que às vezes eu vejo as pessoas saem e não amarram a âncora, e já escutei também que às vezes de âncora cair velejando, e cai mesmo, às vezes a pessoa aperta ali os barcos que tem controle do windlass no comando, né? Sem querer aperta, já escutei falar que a âncora cai, então tem que amarrar a âncora, obviamente quando você sai do porto, porque a âncora no porto é um fator de segurança, ela tem que estar pronta ali para ser jogada, né? E aí você amarra a âncora, desliga lá dentro se tiver um disjuntor, para aquele negócio na travessia, você esquecer daquilo, não se tocar, não tem problema, está desligado, está amarrado. Estocar as coisas dentro do barco também é bem legal, uma coisa que eu gosto de fazer. Assim, muitas vezes, você vê, esse barco que eu trouxe lá de Cape Town agora no fim em dezembro de 2019, cara, o barco tinha 23 velas, e eu trouxe 3 berços do barco. Um berço, né, o berço que vai o berço da proa do barco, eu trouxe cabeça para baixo, assim, apoiado no cockpit, e os 2 bercinhos daqueles de trás, onde a quilha passa, da carreta, eu trouxe lá dentro, né? Então, assim, isso tudo, assim, você tem que pensar, e aí, então, eu estava em Cape Town preparando, falei, caraca, como é que eu vou levar esse berço, né? Aí começa, no meio da preparação, eu estou pensando. Eu estou vendo aqui o pessoal que está assistindo, ele está com algumas perguntas, deixa eu só dar uma posição aqui. Nós estamos evoluindo o assunto, né? Pode deixar que essas perguntas que vocês estão fazendo aí vão ser respondidas aí conforme eu evoluir aí, tá? Porque a gente está tentando fazer agora a preparação do barco, a saída, né? Não é, Gustavo? Então, saindo agora, e está tendo algumas pessoas que estão fazendo... Você está se... Nós vamos acompanhar. Senão fica que nem um mulundum ali, né? Que nem um pai, né? Mas voltando aí ao assunto, né? Você estava explicando agora como você protege o barco, tudo, né? As velas, o desgaste da passagem, né? No caso isso aí, ó. De um vento em popa. Deixa eu falar. Diga. Você tocou num ponto fundamental, que é desgaste. Cara, isso é um ponto fundamental, é da preparação e é durante a velejada, tá?
Então, travessia, um barco mesmo preparado, né? Quando, por exemplo, se abre o vento em popa, abre que folga a escota, se tem traveler ali no guarda, ali embaixo, no chão, ou na entrada da cabine e tal, a escota fatalmente vai encostar lá no guarda-mancebo, né? Peraí, Opa, Gustavo. não, mas beleza. Enfim, Gustavo, então, volta um pouquinho, Gustavo, que cortou, tá cortando. de todas as formas que aconteça desgaste. Deu uma cortada, dá para você voltar no desgaste? Deu uma cortada aí, é legal, porque você tem a história que você faz com as adriças, com as escotas, que é muito bacana no barco. Legal. É isso, assim, tem que evitar. Foi isso, nós conversamos antes, né? Live é improviso, mas live é combinação também. A gente, obviamente, conversou um pouco antes. E aí eu me lembrei disso. Assim, numa travessia, seja lá, até para Fernando de Noronha, quantas horas você fica, Fernando de Noronha, no mesmo bordo, na Refino? 30 horas, né? Se você deixar irregular o barco e tal, e a escota ficar ali, que sejam 10 horas, no mesmo ponto do carrinho, ou encostando um pouco no brandal, porque a vela está um pouco aberta. Então, isso não é legal. Em 4 horas, em 5 horas, que você deixe a escota ali roçando, quando você vai olhar, a escota tá comida, tá puída. Então, isso é gol contra para um skipper, né? Então, isso não pode acontecer. Não só para o skipper, mas com o proprietário de barco, qualquer um. Então, o macete é sempre mexer, se possível, em escota, em regulagem de esteira, qualquer cabo que você possa mexer, por exemplo, uma adriça de balão também, quem usa balão aí em travessia, não é uma coisa que eu gosto muito, mas algumas vezes a gente usa, porque a condição está boa. A adriça também, folga a adriça do balão um pouco, veleja 4 horas com ele assim, separado do top, aí daqui a 4 horas você põe aquele, daqui a mais 4 horas você folga. Quer dizer, tem que mudar o ponto de atrito, né? Lá anteriormente a gente já falou, proteger os pontos de atrito, você protegeu, vamos considerar que está tudo protegido, mas tem essas coisas que você não pode, o cabo está na rodana ali, passando direto, então o macete é folgar sempre. Eu estava falando de ser criativo, nesse barco 43 pés, Cape Town, Rio, né? É muito vento em popa, muito vento em popa. Cara, aí chegou num ponto que eu falei, olha, cara, não vai dar, essa escota não vai dar para usar assim, porque a escota saía do meio lá do convés, atrás do leme, atrás do timão, ia lá na ponta da escota, quando você abria a retranca, a escota passava assim meio que, não sei se, agora não me lembro exatamente, se no meio do timão ou atrás, perto de você. Eu falei, cara, se isso der um jab, vai arrancar a cabeça de um, porque isso era um barco cruiser racer, tá? Então, assim, é um barco que as pessoas têm que estar espertas. Eu falei, não vai dar certo. O que a gente fez? Desconectou essa escota, como era vento em popa, não precisava redução, amarramos um cabo na retranca, escolhemos um ponto lá, barlavento, um pé de ai, uma coisa assim, e ali a gente ia, parecia meio uma jangada, porque era um cabo meio maluco amarrado na retranca, que vinha num pé de ai, e dali para uma catraca. Mas funcionou. Então, o que é isso? Não gastou, não teve o perigo, evitou o perigo de um jabe pegar no timoneiro, a escota não ficou roçando no guarda-mancebo, né? E a gente fez um outro recurso para evitar essa coisa do atrito, né? Diga lá, Chico. Legal. E a parte de energia? Gustavo, quando você sai, você fez toda a preparação do barco aí, tudo, já está falando agora durante a viagem, assim, a gente tem 2 assuntos aí, né? Vamos dizer que é energia, né? Vamos dizer. Isso. Você administra toda essa parte de energia, né? A bateria, piloto, né? Os equipamentos eletrônicos, luz de navegação, luz de top, né? E comunicação também, né? E tudo, né? Isso, a energia, né? Eu já falei anteriormente que se o barco estiver na água, chegando num barco, está numa marina, eu já vou ali fazendo um teste, né? Eu já vou usando, deixo a luz ligada de noite, deixo o rádio ligado se puder, para simular o consumo de um piloto, que é a única coisa que não dá para deixar ligado no barco parado, né? Numa marina. Então ali eu já vou ter noção. Aí eu vou consumir energia,
Depois, pô, beleza, aí a voltagem está lá 12 e pouco, eu deixo, sei lá, 11,8. Ah, então vamos ligar o recurso que a gente tem, ou que vai ter numa travessia para carregar. Vai ser qual? É um gerador ou um alternador? Então, se normalmente é motor, é o alternador, então eu ligo, vejo, testo, vejo se está subindo. Aí deixo chegar lá 14, não sei o quê. Se tiver, normalmente tem um medidor que, da capacidade, se está ou não, 90%, 80%, 100%. Então eu anoto quanto tempo eu gastei, quanto tempo eu anoto o que eu gastei, quanto tempo gastou para ser carregada as baterias. Então ali eu já tenho uma noção se eu estou capacidade de carregar, que isso que é o importante. A bateria às vezes está velha, a bateria às vezes é pequena. O que é importante é a capacidade de carregar, né? Então, se você tem diesel e um bom alternador, se a tua bateria ficar ferrada, o que você vai fazer? Vai ligar o motor, vai carregar mais horas, vai deixar o motor mais ligado, mas vai conseguir chegar lá, vai gerar a energia que você precisa, né? E a outra coisa, óbvio, fundamental é a economia de energia, né? Então, assim, eu particularmente, eu não sou uma pessoa gastadora de energia, nem de energia elétrica e nem gosto de gastar minha energia. Ao contrário, eu gosto de armazenar minha energia para uma emergência e também sempre ter um armazenamento de energia, tanto de diesel, de eletricidade. Se acontece alguma coisa, você ainda tem isso, né, que te leva mais tempo. Então, assim, o que eu faço? Às vezes chega num barco, né? Barco de 55 pés, aí você vai assim, não liga a luz de salão, né? Pá, liga aquilo tudo, né? Aí aquelas luzinhas de cima. Falei, cara, uma coisa que não precisa essa luz toda para um transporte, não vou dizer um live board para, né, as pessoas que vão usar o barco, que utilizarão o barco. Mas para o transporte, não precisa. Mas eu preciso de luz na cozinha. Preciso de uma luz na mesa de navegação, preciso de uma luz de leitura, uma luz de social. Aí, às vezes, eu vou lá, então, tiro a lumináriazinha, desplugo e vou acertando, vou desligando, falar, beleza, aqui dá para, em vez de 8 luzes, eu trabalho com... Opa, Trancou, deu uma Gustavo. cortadinha também. Vamos dizer assim, então já... A maioria dos barcos tem 2 luzes de navegação na proa e a luz de alcançado atrás. Então são 3. Parou, trancou. Volta 30 segundos aí. Aí. Não, eu estava falando de economizar energia, né? Então, assim, eu às vezes desligo os circuitos, eu desligo, tiro, desconecto, porque aí você consegue ligar a luz de salão ligando só a luz da cozinha. Então, economiza e não atrapalha de noite quem está lá fora. A outra coisa que eu ia falar, luz de navegação. Você tem bombordo, boreste, não, boreste, bombordo e alcançado, né? E normalmente tem luz de top, às vezes tem tricolor. Quando não tem tricolor, é luz de top, eu faço uma coisa que é até fora da regra, mas eu tenho certeza que apesar de ser fora da regra, traz segurança, que é o quê? Eu velejo com a luz de top acesa e as luzes de navegação apagadas. Então, numa travessia, convenhamos, assim, Cape Town, Rio, dessa última vez que eu fiz, nós fomos cruzar com um barco, cara, já aqui no Brasil, dois pesqueiros, assim, cruzando perto. Então, o que eu faço? Com a luz de top, eu tenho certeza que eu vou ser visto muito mais longe, talvez umas 4 vezes mais longe, 3 vezes mais longe, do que se eu tiver a luz de navegação a 1,5 m, mais visibilidade e economiza a energia. Se eu vejo que um barco está se aproximando, porque você já consegue ver lá longe o que vai acontecer, né, às vezes eu falo pelo rádio, né, me posiciono, me faz presente, eu tento entender que o cara está me vendo, eu pergunto, quando tem a IS, você chama pelo nome, etc. E se vai realmente cruzar, eu falo que é veleiro e ligo as luzes corretas, né? Então isso dá uma economia danada. A outra coisa de grande consumo de energia, grande mesmo, é o piloto eletrônico, né? Então, assim, o barco tem que estar sempre à vela, sempre bem regulado, sempre bem equilibrado, né? O barco estando equilibrado, o piloto vai trabalhar menos. Então, a gente tem que ser capaz também como é que chama? De setar o piloto
não, tem outro nome. Regular o piloto para condições de vento diferente, de mar diferente, né? De ângulo de vento diferente. Que às vezes, eu estava até conversando com o Chico antes, às vezes o teu barco está andando assim, ó, de vento em popa, seja lá o que for, mas o teu piloto não está trabalhando. Ele está ali paradinho, o barco faz assim, ó, e o piloto está com consumo baixo, está tudo tranquilo, está harmônico, o barco só está sambando, digamos assim, só está... Então você tem que saber, de repente eu vou lá, não, cara, eu não estou gostando disso. Eu quero que o barco ande mais reto, mais direto. Aí eu faço o setup do piloto, o barco vai andar mais reto, mas o piloto vai ficar tum, 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 tum. Então, assim, você vai triplicar o consumo do piloto, né, em prol do barco andar mais reto. E de todas as formas, o barco tem que estar sempre harmônico. Então, é importante saber... calibragem não, é o piloto, né? Então, isso é importante. Falando aqui, eu vejo essa administração. Chico, tem mais perguntas? Eu vejo... Chico. Tem pergunta. Tem pergunta aqui, só administrar umas perguntas aqui. Que o Coisa perguntou aqui até sobre a AIS, eu achei interessante. Eu vejo que você consegue tentar administrar o barco mais raiz, né? Vamos dizer, principalmente para administrar as baterias, para não ter que ficar ligando o motor, não ter que ficar ligando. E você usa de uma certa forma, porque hoje em dia a gente tem uma gama de equipamentos eletrônicos, né, que não dá para ficar com aquilo tudo ligado, né? AIS, vamos dizer, radar, vamos dizer, todos esses equipamentos que eu estou vendo aqui, que as pessoas estão perguntando aqui, né? Aí perguntou, e a AIS você usa? Que é bem interessante, você localiza um fio e tudo, né? Mas eu vejo que você conduz de uma forma mais, inclusive, principalmente para administrar a energia, né? O que você fala um pouco disso aí? Essa modernidade toda, os equipamentos, no fundo, não precisa disso tudo, né? Quando você está lá no meio do oceano, né? Como é que é isso aí, Gustavo? Olha só, a modernidade mostrou que às vezes ela não funciona. É o nosso momento agora. Nós somos super tecnológicos, já fomos à Lua, estamos indo a Marte. Você tem todos os recursos e de repente... Entendeu? Então, isso é um conceito que eu acho também que é legal levar para o mar. Quando você fala roots, é raiz. Porque eu acho que a gente tem que se garantir com menos, né? Sei lá, eu não sei explicar direito, mas a minha forma de velejar assim, eu até anotei aqui um negócio que às vezes eu falo assim para clientes que são mais novos ou pessoas que estão a bordo, é o seguinte: liga os seus sensores naturais. Então, liga o seu ouvido, liga a sua visão, o seu olfato, a coisa de equilíbrio, vento batendo na sua pele. Então, são vários sensores. A sua intuição, usa a sua intuição, né? Então, E hoje em dia, o que acontece? Você troca o ouvido pela tela do computador, você troca a visão pelo radar, você troca, normalmente sente na orelha, você troca pelo anemômetro. Então, obviamente, a pessoa que não veleja muito chega num barco hoje em dia, todo mundo conhece computador, números. Ela vai adorar lá, vai ver números, tantos nós, tá, True Wind Direct, né? Então, assim, tem um jeito mais roots, realmente. A pergunta eu esqueci um pouco, era sobre energia, né? Está falando, não? Eu esqueci de falar. Não. Sobre o AIS. Energia. E, logicamente, o AIS aí, a pergunta do AIS. O AIS eu acho assim super legal. Por quê? Porque ele consome pouco e dá uma informação maravilhosa. Ele consegue te dar um alarme que você escolhe lá o range, né, o setor. Essa é uma forma de ver o AIS, quem tem VHF com AIS. Eu não ligo nem plotter. Eu não ligo até para forçar as pessoas que estão a bordo, que isso é uma característica minha. Eu falo, cara, pessoal, vamos velejar nas antigas, raiz. Desliga esse negócio, vamos deixar a bússola. Eu uso muito celular, o Navionics, né? Eu uso muito aquilo de suporte, mas eu desligo a maioria dos eletrônicos do barco, assim, até porque eu acho que é mais gostoso a gente, em vez de olhar números, todo mundo aí já velejou, já sabe, fica olhando número, tantos nós, tantas milhas, você fica ali,
Vai você horizonte, cara, você não sabe, você não está vendo a beleza da nuvem, da formação que está vindo, da luz, o que está acontecendo, com as ondas, sabe? Você não ter o dia de uma comida que está sendo feita. A gente fica muito nos números, né? O AIS, eu acho super legal por isso. Uma outra coisa, talvez, eu acho que é concordar com o que eu vou falar, mas uma coisa que eu não uso muito é radar, tá? Aí por quê? A principal razão é porque o radar não, muitas vezes, a bordo, eu via um barco de pesqueiro, eu ligava o radar, regulava o radar, ganho, sea, rain, tudo que eu podia mexer, automático e tudo. Cara, não vi o barco no radar. E estava vendo o barco lá, a olho nu. Então isso é uma razão. A outra é que consome muito, mesmo você botando aquela, eu nem sei direito, aquela forma de stand-by que ele dá sei lá quantas giradas de tanto e tantos minutos, que isso já ajuda a economizar, né? Mas o radar é um negócio que, assim, o AIS, ele quase substitui o radar. E o radar é muito bom quando você não enxerga. Quando tem neblina, tem alguma coisa nesse sentido assim. Aí realmente o radar você regula e, né? Não sei, a gente vai falar do... Eu queria falar aqui do piloto de vento, já que a gente está falando em estilo de velejar, né? Eu comprei um barco eu comprei um barco usado que eu ia fazer uma... Eu cheguei a me inscrever e fazer uma campanha, a Solitária Volta ao Mundo Sem Parar, que foi a Golden Globe em 2018, e eram barcos vintage. Bom, eu fui para a África do Sul, comprei um barco meio por internet, aí o Google e o Léo lá que foram correr aqui no Rio, foram lá e viram um barco para mim e falaram, cara, o barco pode comprar. Aí eu fui pagando, quando eu cheguei lá, recebi o barco, né? Mas esse tipo, foi uma outra preparação, durei 4 meses. Olha só, eu troquei mastro, eu comprei alternador novo, eu tirei dor de calor, eu tirei gacheta, tirei eixo, tirei leme, fiz uma série de coisas e o barco não estava, digamos, estava pronto, ficou pronto para a travessia. Foi uma travessia muito tranquila, não quebrou nada, mas assim, a preparação legal que eu queria falar dessa travessia é com piloto automático. Então o barco não tinha nenhum instrumento a não ser o VHF, o EPIRB, mas EPIRB, né, não é instrumento. O EPIRB é um equipamento de segurança. E ele só tinha o VHF e o Navionics. Eu tinha, obviamente, um GPS reserva no grab bag e tal. Eu tinha outro telefone reserva, mas o bacana foi o piloto de vento, que é uma coisa que eu acho que assim, nem eu tinha conhecimento disso, como é fascinante. Porque ele faz aquele barulhinho, vai ficar lá aquele barulhinho, mas é uma sensação, sei lá, uma verdade, você não está gastando nada. É maravilhoso, é meio, não sei, como descer uma ladeira de bicicleta ou pegar uma onda, sabe? É muito legal, e o piloto funciona maravilhosamente, qualquer ângulo de vento, pelo menos a experiência que eu tive, eu vim de lá, depois fui do Rio para o Uruguai sozinho, também, aliás, o piloto deu uma desarmada, duas desarmadas, mas deu para solucionar. Mas assim, o piloto é uma coisa também que proporciona você não gastar a energia de um piloto eletrônico e faz o trabalho igualzinho, né? Então isso é que eu queria falar também sobre esse lado roots. Eu tive esse contato, foi curto com o piloto de vento, mas adorei, né? E funciona até barcos assim de 45 pés, ele vai, né? Estava aí mudando um pouquinho aí. E o dia, vamos dizer, o dia a dia aí, né? Tem a meteorologia, o tomar banho a bordo, vamos dizer, está entrando mais nessa parte aí. Eu vi que quando você entra dentro de um barco, né? Vamos dizer, super equipado, super novo, com tudo bacana, todos aqueles. Primeira coisa, você desliga tudo, né? Porque ele vai consumir muita bateria e vai te dar muito mais conforto. E você usa esses equipamentos numa hora necessária, né? Vamos dizer que você acha necessário, que o teu sentimento e tudo achou necessário usar esses equipamentos. Agora vem aí no dia a dia, a travessia. Qual foi o tempo aí maior que você ficou sem tomar banho, cara? Vamos dizer, como é que você faz banho com esse dia a dia? Olha só. Conta aí um pouquinho aí do dia a dia aí pra gente. Só tem 5 minutos. 30. Eu fiquei, foi o tempo
maior que eu fiquei a bordo foi 31 dias, né? Foi Cape Town, Rio, nesse meu barco, que era um barco de 36 pés, long keel, então meio devagar. E a gente estava tranquilo. Só Tá cortando. Tá, cortou. tinha, né, Cortou. as 3 velas, Storm Dib e tal, os T6, Genoa, não tinha balão. Enfim, mas o sem tomar banho. Tem gente que não consegue. Então, no tempo frio, eu fico banho e se tiver a condição de tomar uma águazinha, eu tomo. E aí vai levando, assim. Mas é uma coisa de gerenciar, de gerenciar os recursos, né? Então, é o recurso humano, são as pessoas, são os alimentos, são os combustíveis, são os cabos, né? Então, é assim, tem que... E uma forma, talvez, muito... Não vou dizer que é fácil, mas uma forma que dá um bom resultado é você economizar, né? Se você não gasta a sua energia, gasta pouco diesel, gasta pouco eletricidade, você sempre vai ter uma certa sobra, né? A água também, né? Gustavo, muita gente está perguntando sobre meteorologia. E eu sei que você acaba usando terceiros para se informar, né? Só fala um pouquinho, que a gente está com o tempo, infelizmente, acabando aqui, mas é importante. Teve várias perguntas. Uma coisa que eu não falei no início, que é assim, foi mais ou menos uma frase que eu criei, alguém pode ter falado igual também, sei lá, mas muitas vezes o caminho mais curto e mais seguro é o caminho da paciência. Então, paciência no sentido, a primeira coisa em meteorologia, quando você sai do porto, é sair na melhor hora, na melhor condição. Você vai estudar e você fala, cara, não, se daqui a 3 dias vou ter um contravento sei lá, de 12 horas, não vou sair não, vou esperar. E aí você espera, de repente, 4 dias, sai 4 dias mais tarde, mas não pega aquilo, e lá na frente você velejou bacana, com segurança, tranquilo, né? Então, muitas vezes o caminho mais rápido é da paciência. A meteorologia, o que eu tenho também feito aí, algumas travessias nas últimas, eu tenho usado Iridium e tenho amigos, o Eduardo Campos, velejador lá de Ilhabela, de São Paulo, o Dudu, ele manda por SMS a previsão meteorológica, né? Algumas vezes já ficou numa roubada, porque ele foi para Semana de Vela de Ilhabela, eu querendo o negócio, ele estava lá velejando em regata, se divertindo, tomando cerveja, né? Mas eu tenho feito isso. E a outra forma, que é a melhor forma, é pegar o sinal de satélite, que está o computador, e ter um programa, que pode ser o Maxi, que a maioria das pessoas estão usando, né? E ajuda muito, né? Agora, eu acho que assim, de forma geral, é o seguinte, olha, eu vou para o Caribe, provavelmente, sabe, 80% de chance de ter vento em popa de tal cidade. Ali é um lugar que a gente já sabe que... O Instagram está falando aqui que está acabando o tempo, tem 1 minuto e pouco. A gente ou Então... acaba agora, eu posso iniciar uma nova para a gente só finalizar. Que tal? Para dar um fechamento. Por mim, inicia. Uma nova só para a gente finalizar. Eu sei que você tem um monte de coisa aí bacana para fazer e a gente finaliza na próxima. E o pessoal pode acompanhar, daqui a 1 minutinho a gente finaliza. Vamos. Tá. Eu acho que tem muita pergunta ainda aí. Vamos ver se a gente acompanha um pouquinho as perguntas das pessoas aqui. A hora que tá aí, eu vou iniciar uma nova. Vamos rodar numa próxima aí, né? Tá bom. Tá fazendo, mas faz mais 1 hora, ó. O pessoal tá gostando. Legal. Pena deu essa dica. Legal, gente. O pessoal tá pedindo aí. Faltar muito um minuto. Vamos rodar. Tá, então enquanto não acaba... Continua agora mesmo. Enquanto não acaba, Show, esse é o conceito fundamental. Tá? Legal. Beleza. Esse é o que a gente deve ter em mente. Travessias com muita segurança, isso aí. E aí, a meteorologia, você falou que nas últimas viagens estava usando o quê? Estava usando o pessoal em terra, né? Para te ajudar, era isso? Não sei se vai baixar. Não está ouvindo? Está me ouvindo, Gustavo? Já está acabando. Falta 17 segundos. Vamos começar outra. Vamos começar outra, pessoal. Tá cortando.